Capítulo 5. O câncer como doença espiritual. De acordo com o Livro dos Espíritos, o perispírito é um envoltório fluídico semimaterial e a alma uma centelha divina. Na Gênese, capítulo 14, podemos ver que os fluidos ainda são considerados matéria. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. São assim designados por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados de fluidos espirituais. De acordo com o livro A Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, parte 1, outro conhecimento importante para entendermos mais sobre a geração de doenças como o câncer na matéria é o de que existem 7 campos fundamentais: o gravitacional, o eletromagnético, o das forças forte e fraca, o mental, o fluido cósmico universal e o amor divino, em contraste com os 4 campos fundamentais da física. O campo eletromagnético foi chamado de éter, porém, esse éter não é o mesmo do século passado, não estando em conflito com a ciência atual. O perispírito é constituído de fluido cósmico universal e de antimatéria, que, devido à sua baixa densidade nas proximidades da Terra, se comporta como um fluido semimaterial. O fluido cósmico universal, com sua força vital associada, é outro dos 7 campos de importância fundamental em nossos estudos. O ectoplasma também é formado de fluido cósmico universal e nas materializações se assemelha a um tecido como filó. Deve ser entendido que o termo materialização aqui não significa criação de matéria, mas revestimento de corpos espirituais pelo ectoplasma, dando a ilusão de um corpo material. A materialização permanente seria realizada pelo transporte de corpos materiais de outro local remoto por efeito túnel, ou de transporte de átomos ou pedaços de matéria para a montagem do corpo no local. O conceito de campo difundiu-se e todas as ciências o utilizam agora, como por exemplo o campo mental ou da energia psíquica na parapsicologia e o campo da bioenergia ou energia vital da psicologia moderna. No Espiritismo, temos o conceito do fluido cósmico universal, que é o campo no qual se estruturam os fenômenos espirituais. A lei de que cargas elétricas opostas se atraem e as de mesmo sinal se repelem é substituída pela lei dos semelhantes, muito mais antiga, trazida para nós de um passado distante pela tradição. Lei dos semelhantes, semelhante atrai semelhante e de semelhantes se repelem. A doutrina espírita esclarece que o homem é composto do corpo material, do perispírito e da alma, enquanto que os espíritos têm apenas o perispírito e a alma. Na alma encontra-se a mente e no perispírito, que serve de ligação entre a mente e o corpo material, são registradas as memórias
de todas as nossas vidas anteriores. É no perispírito, por um processo natural, que é realizada a transformação da percepção tridimensional para a dimensão mental da alma, da mesma forma que o cérebro do corpo material realiza a transformação. O cérebro é um transformador das impressões, dos sentimentos, dos sentidos materiais em percepção tridimensional. Felizmente, hoje em dia, já estamos mais próximos da conexão entre a ciência e a espiritualidade, comprovando, pelo menos em parte, a existência de outras dimensões ou universos paralelos através da teoria das supercordas. Segundo essa teoria, seria possível afirmar, por exemplo, que em algum outro universo Elvis Presley ainda está vivo. Ora, isso os espiritualistas já sabiam faz tempo. Mas independente da necessidade de ter que se provar alguma coisa na matéria para ser acreditado, cada um de nós já sabe, pelo menos intuitivamente, que existem diversas dimensões e que podemos atuar nelas dependendo da densidade da roupagem que utilizemos. E segundo a espiritualidade, a Terra é o planeta com a roupagem ou matéria mais densa que existe. A morte no corpo físico não altera o estado do espírito, que naturalmente irá para perto daqueles que se lhe assemelham em evolução, recomeçando no outro lado no ponto em que se encontrava na Terra. Seu sofrimento ou felicidade será sempre em função do plano em que se situam, sendo tudo uma consequência automática de seus atos. E a todos é permitida a mudança de comportamento para um retorno aos planos superiores em um futuro apropriado após ter completado sua evolução. Quando dizemos que o corpo fluídico envolve a alma, não estamos nos referindo à alma como um núcleo que ocupa um centro no perispírito, mas que a alma é como um suporte, uma essência ou uma matriz que está presente em cada elemento do corpo fluídico. Ele toma então a forma de matéria etérea, sutil, constituída de células, moléculas e átomos sobre essa matriz subjacente. Essa estrutura existe estando o espírito desencarnado ou não, e é por ela que é feita a programação de nossos corpos em cada encarnação, antes mesmo da que será materializada pelos cromossomos. Temos aí também a origem dos fenômenos de materialização, provocada pela migração dos átomos materiais para a estrutura previamente formada do holograma. Assim, segundo o livro sobre o signo de Aquário, de Roger Bottini Paranhos, assim que nosso corpo material se forma aqui na Terra, todos os fluidos kármicos de erros passados que permaneceram no éter, corpo etérico, ou que não puderam ser limpos ou purificados no mundo espiritual, descem, entre aspas, para o corpo recém-formado. Isso acontece com o intuito de continuar sua limpeza ou purificação a fim de atingir de fato a tão almejada evolução espiritual, que todos um dia atingirão, uns mais cedo que outros. Tudo dependerá, é claro, do caminho que escolhermos aqui neste planeta, haja vista que, ao chegar aqui, o esquecimento das vidas passadas toma conta de nossas mentes, possibilitando a trilhada de caminhos obscuros. Os caminhos incertos aqui na Terra são muito chamativos e desejados por muitos. É por essa razão que devemos ter Deus em nossas mentes em cada segundo de nossas vidas,
a fim de nos dar forças fluídicas para trilharmos o caminho do bem. Isso certamente fará com que atinjamos os nossos objetivos, os quais nós mesmos nos propusemos a realizar antes de nascer neste planeta. O livro ainda comenta um caso de uma mulher que estava predestinada a desenvolver certo tipo de câncer em certa idade de sua vida aqui na Terra. Essa idade seria em torno dos 40 anos. Todavia, essa mulher trilhou um caminho do bem, ajudando o próximo e tendo pensamentos bons. Nunca pensava egoisticamente, era humilde, não desejava riquezas materiais, apenas saúde era o que importava para ela. Assim, dessa forma, seu perispírito foi sendo automaticamente purificado, impedindo o surgimento da doença, que não teve campo para atuar. Já dizia o médico oncologista Carl Simonton, um tumor maligno apenas consegue alastrar-se dentro do corpo humano em condições específicas, as quais são criadas principalmente por alimentação inadequada e emoções destrutivas como raiva contida, medo e desesperança. Vale lembrar que os pensamentos e ações negativas, ou até mesmo o descaso para com as dores do próximo, nutrem o karma a que o indivíduo está predestinado a passar. Desta forma, vemos que é possível evitar o surgimento do câncer em algumas situações, lembrando que cada caso será um caso diferente, dependendo do tamanho do karma ou da quantidade de fluidos deletérios que necessitam ser expurgados do espírito. Muitas pessoas dizem acreditar somente naquilo que vem e por isso vão levando a vida como se só existisse esse mundo material, esquecendo-se de nosso espírito e alma, que também necessitam de alimento e atenção. O alimento a que me refiro é o de boas ações, por exemplo, que nutre o espírito, deixando-o mais evoluído e a alma mais forte. Além disso, podemos nutrir nosso espírito e alma com meditações frequentes, as quais nos permitem estar em sintonia com os outros mundos, principalmente do astral superior, mundo espiritual, que nos emana luz e sabedoria para a nossa jornada finita aqui na Terra. Uma teoria plausível para o fato de não enxergarmos o mundo espiritual é a existência de buracos negros e brancos no universo. Dentro deles, a matéria e a antimatéria estão intimamente unidas, perdendo sua distinção e constituindo um fluido único. A matéria, absorvida no buraco negro, após ser emitida no universo virtual, se transmuta em antimatéria e a antimatéria absorvida no universo virtual, após ser emitida nos buracos brancos do universo material, se transmuta em matéria. Assim, os buracos brancos emitem luz e matéria no universo material, e os buracos negros emitem luz e antimatéria no universo virtual. O espectro de luz emitida e absorvida pela matéria virtual está numa faixa não visível, podendo ser detectadas por alguns equipamentos, mas frequentemente têm sido confundidas com a luz emitida pela matéria comum. Algumas radiações virtuais emitidas são simplesmente denominadas de radiação de fundo, como se estivessem livres no espaço, por falta de melhor explicação dentro das teorias existentes, que não levam em consideração o universo virtual. Alguns elementos químicos não existem no universo virtual, mas existem outros que não têm correspondentes no mundo material, como também existem diferenças no número de nêutrons de diversos isótopos. Por isso,
apenas enxergamos o universo contendo a matéria, enquanto que a antimatéria existente no mundo virtual não permite que a enxerguemos. As pessoas videntes, isto é, que podem enxergar espíritos através dos olhos espirituais, veem em nada mais, nada menos, os átomos que são emprestados pelo próprio médium ou que são retirados do ambiente para se materializar, como já dito neste capítulo. É possível até especularmos ainda que com a antimatéria coexistindo no universo e na atmosfera planetária, torna impossível evitar o envelhecimento das células, sendo assim um fenômeno natural. Contudo, o que foi dito até agora fica fácil transpor nossos conhecimentos atuais para o mundo oculto das células, sobre o qual mencionamos um pouquinho no capítulo anterior. Quando vemos uma célula viva no microscópio, estamos vendo um organismo que possui certa inteligência graças à sua centelha divina, ou seja, a célula só está viva por conter essa centelha ou essência divina, o que conhecemos por fluido cósmico universal, ou ainda princípio inteligente. Para entender melhor, as células possuem uma inteligência de certa forma rudimentar. Digo rudimentar, sobretudo porque são isentas de livre-arbítrio, não tomam decisões ou refletem sobre seus atos, assim como os animais, que também são isentos dessas capacidades. Mas todos eles atuam de uma forma organizada dentro daquilo que foram destinados a cumprir. Por exemplo, uma aranha constrói sua teia sempre da mesma forma, um pássaro sempre constrói seu ninho do mesmo jeito, os gatos já nasceram sabendo que devem enterrar seus dejetos, etc. E as células não longe também trabalham de acordo com aquilo que foram destinadas a fazer. Cada um com a sua função específica e pré-estabelecida. E elas trabalham de forma extremamente harmônica, assim como a aranha e o pássaro que constroem suas casas. Mas então, por que as doenças surgem? Aí é que está o ponto. As células são extremamente responsivas ao microambiente em que vivem. Se recebem amor, alimentos, fluidos energéticos e pensamentos de boa qualidade e de boa vibração, atuam em harmonia. Isso tanto durante a gestação na construção do corpo físico, quanto ao longo da vida. Por outro lado, se recebem coisas ruins, cigarro, alimentos tóxicos, fluidos energéticos kármicos e deletérios de baixa vibração, provenientes desta ou de outras vidas, por exemplo, ficarão doentes, pois não conseguirão trabalhar em harmonia e a realizar as funções às quais foram destinadas a cumprir. Elas terão que lidar com agressões que muitas vezes seus sistemas de reparo e sistema imune não conseguirão suportar, podendo levar a mutações no seu DNA, além de outros inúmeros distúrbios. Indo mais além, podemos nos lembrar do que ocorre em um indivíduo que recebe um passe espírita, sendo que o mesmo fluido cósmico universal, citado anteriormente e como já dito, essencial para manter nossas células vivas, é passado pelos espíritos de luz através do médium para todas as células da pessoa receptora. Todavia, esta só o receberá caso esteja em sintonia e em pensamento elevado, bons e positivos pensamentos. Ou seja, uma pessoa que recebe um passe só é beneficiada se seus pensamentos no momento do passe forem compatíveis com os fluidos benéficos que estão sendo doados. Caso isso não ocorra, serão repelidos, assim como diz a lei dos semelhantes.
E já que falamos de câncer, podemos associar que células malignas que recebam uma carga de fluidos vitais benéficos através de um passe podem parar de se proliferar ou até deixarem de ser malignas, mas um milagre só é realizado pelos anjos dele se o Pai permite sua execução. E mesmo assim, de que vale a força e a vontade do Pai e de seus anjos sem a nossa própria? Por isso, não basta receber um passe espírita ou qualquer outro tipo de terapia a que o indivíduo doente se propõe a receber, deve-se, acima de tudo, acreditar. Isso, cientificamente, já equivale a mais de 30% do efeito benéfico esperado. Já foi-me dito certa vez, a complexidade está em crer ou não. Portanto, se tu crês... Bem, continuando, o fluido presente num corpo vivo adquire as vibrações coerentes peculiares de todas as células vivas, dadas pelas moléculas de DNA e RNA. Mesmo quando temporariamente fora do corpo, essas vibrações coerentes ainda permanecem por algum tempo. Recentemente, Froelich estudou esse tipo de coerência, denominando o processo de condensado de Bose-Einstein em sistemas biológicos coerentemente excitados. O fluido retirado de um ser vivo, com o tempo, perde essas características, transformando-se em energia com maior entropia ou em estado de maior desorganização. Porém, se esse fluido vital for retirado de um corpo sadio e imediatamente doado a um corpo enfraquecido, fará com que suas estruturas moleculares entrem em sintonia com essas vibrações coerentes, revitalizando-o, como ocorre nos casos de curas ditas magnéticas ou espirituais. O corpo espiritual permanece ligado ao corpo físico pelo fluido vital, por suas vibrações coerentes que lhe são transmitidas pela estrutura celular. Quando o corpo físico falece, cessando estas vibrações, ocorre o desprendimento do corpo espiritual. No sono, sendo o perispírito muito maleável, pode se distender indefinidamente, tomando a aparência de um cordão. A parte que fica fora do corpo pode tomar a forma do corpo físico, mas no corpo continua sempre uma parte do fluido, ocupando-o em toda a sua extensão. No espírito encarnado, ou seja, ligado ao corpo material, as energias positivas do mundo material e negativas do mundo virtual estão mais intimamente ligadas, embora cada uma em seu plano, graças à natureza do fluido vital, que nada mais é que o fluido cósmico universal dotado de características especiais de vibração coerente induzida no íntimo da estrutura celular. É bom fazer um adendo aqui, explicando que essas energias não são aquelas que popularmente designamos como sendo algo ruim, energia negativa, ou bom, energia positiva, e sim energias ligadas às diferentes dimensões ou campos de energia do mundo material e do mundo espiritual, sendo a matéria e a antimatéria, respectivamente. O perispírito adquire então estrutura semelhante à do corpo material e possui órgãos sensoriais correspondentes, permitindo-lhe a percepção da luz espiritual em seu cérebro perispiritual. Por meio de treinamento adequado, é possível intensificar a comunicação entre os dois cérebros, de modo a desenvolver os diversos tipos de mediunidade. Isso exige uma alta capacidade de abstração das sensações materiais, obtida com o auxílio da meditação, de modo
a se poder sentir a sutil comunicação interior. Deve ser notado, entretanto, que os níveis de consciência, consciência objetiva, a do plano material, subconsciência ou inconsciente coletivo, a do plano espiritual e consciência cósmica, a do plano mental, correspondem a diferentes níveis ou estados de energia. Esta é a razão da meditação, onde aquietamos nosso cérebro material, que funciona em nível elevado de energia, embaraçando a observação do funcionamento do cérebro perispiritual. Assim, se as pessoas desenvolvessem meditações diárias, a fim de absorver energias cósmicas benéficas para seu próprio perispírito, poderiam não só evitar a ocorrência do câncer e de outras enfermidades decorrentes do estresse excessivo do mundo material, mas também viveriam muito melhor, com toda a certeza. Eu diria até que através da meditação é possível curar certas enfermidades, principalmente aquelas ligadas à mente do ser humano, tais como ansiedade, depressão, raiva, angústia, etc., atingindo a paz interior. Isso tudo já é bem estabelecido hoje em dia através de diversos estudos. Não há dúvida mais de que somos capazes de nos manter em sintonia com o nosso eu superior, deixando assim o nosso eu inferior de lado. Infelizmente, ainda fazem parte do ser humano os vícios do cigarro, que estragam as células do sistema respiratório e enrijecem os vasos, causando aneurismas cerebrais, da bebida, que lesa as células epiteliais do estômago e causa a tão conhecida cirrose no fígado, além de outras imprudências que o ser humano faz antes de pensar nas consequências que certamente levará consigo quando o mesmo atravessar o túnel que liga o mundo da matéria densa para o mundo virtual. Desse jeito, não há conhecimento suficiente que seja capaz de ajudar um espírito se o mesmo não quer se ajudar. O conhecimento de si mesmo é uma das chaves para a evolução espiritual. As outras portas só serão abertas quando nossa mente começar a entender que essa matéria densa não é nada perto do universo que nos cerca. O ser humano precisa parar de só dar importância para as coisas materiais que um dia deixamos para trás. O planeta Terra necessita evoluir. Mesmo assim, sobretudo, porque o câncer atinge pessoas que tiveram uma vida iluminada. Alguns espíritos, quando encarnados, pressentem a aproximação de suas provas cancerígenas e desde cedo se desencantam das ilusões da vida material, aurindo forças na meditação e renunciando deliberadamente aos bens e ao conforto materiais. Daí justificar-se o fato de existirem seres santificados pela sua heróica maneira de viver, e que, embora tendo semeado bênçãos e auxílios ao próximo, desencarnam sob as dores atrozes de um câncer, como desmentindo a bondade de Deus e a convicção de que o bem compensa.